Olá, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Você que neste momento para aí um pouco do seu tempo para poder ouvir a palavra de Deus, que você seja abençoado, em nome de Jesus. Quero aqui compartilhar uma palavra que está em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, pegue a sua Bíblia, grife os versículos que vai aparecer no rodapé do vídeo, para que você possa fazer uma boa meditação da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra poderosa. Fala para que nós não venhamos a amar o mundo e nem o que nele há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque não devemos se acomodar com as práticas, com as coisas erradas que há no mundo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho dos bens. Isso não vem do Pai, mas sim do mundo. E no mundo tudo passa. Tudo tem um prazo de validade. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então que nós venhamos meditar nesta palavra. Que nós venhamos entender esta palavra. Quando o Senhor diz que não ameis o mundo e nem o que nele há. A palavra do Senhor também diz lá em João capítulo 3, um versículo bem conhecido, 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você vê que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal forma que, vendo que as pessoas que estavam perecendo cada vez sem rumo, sem direção, muitas das vezes ensinadas da maneira errada, Ele envia o seu Filho a este mundo para dar a oportunidade para aqueles que nele crê poder ter salvação, poder ser salvo. Aquele que não crê em Jesus, este já está condenado. É o que diz a palavra do Senhor. Então não devemos se conformar com as práticas erradas deste mundo, porque tudo nesta vida, tudo nesta terra onde nós pisamos, tudo tem um prazo de validade. Tudo irá se acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Porque sabemos bem para onde estamos indo, para viver na eternidade com o Senhor. Ainda quando não estivermos mais aqui, estaremos na eternidade com o Senhor. Porque essa é a certeza que nós temos. As pessoas vivem no mundo como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Porque corre tanto atrás das coisas. Procuram viver uma vida sem Jesus. Mas eu digo para você, uma vida sem Jesus, ela não existe. Porque se tudo isso que você vê, que você toca, só existe por causa dele,
Porque sem Ele, nada disso existiria. Sem Ele não existe vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que ele disse, porque Ele é. Sem Ele não há vida. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito existiria. Então, se você está ouvindo esta mensagem, tudo isso existe por causa dele. É como diz a palavra do Senhor em Romanos 11, versículo 36. Um texto também bem conhecido que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é por ele, é por causa dele. Todas as coisas são para ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a palavra nos ensina que não devemos amar o mundo nem as coisas que nele há. Porque o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, isso não vem do Pai, isso vem do mundo. E o mundo passa, tudo perece. Está vendo esta terra que nós pisamos? Também tem um prazo de validade. Porque haverão novos céus e nova terra, diz a Bíblia. E essa terra que você pisa, que eu piso, que nós pisamos, um dia será destruída pelo fogo. Um dia houve o dilúvio, onde se encheu-se de água. E esta mesma terra, ela está preparada para ser destruída pelo fogo. Porque é a palavra. E o Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará até que todas as coisas se cumpram. Então tudo o que está escrito acontecerá. Tenha a certeza disso. E não se conforme com os padrões deste mundo. Se você quer experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, olha o que diz também a palavra do Senhor em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você e eu possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não devemos se conformar com este mundo. Porque cada tempo que vai passando, as coisas vão ficando cada vez mais estreitas. E as pessoas vão sendo absorvidas na sua mente. Os padrões tudo errado e na mente dela está tudo certo. Mas não se conforme com essas coisas. Não se conforme, não se acomode com isso. Porque tudo isto passa, tudo isto perece, tudo isso tem um prazo de validade. Tudo isso se acaba. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanecerá para sempre. Tenha essa certeza no seu coração. Não se conforme com as práticas erradas deste mundo. Não se conforme com os desejos da carne, os desejos dos olhos, o orgulho dos bens, porque isso não vem do Pai, isto vem do mundo. Aleluia. Então, meus irmãos, eu deixo aqui esta mensagem, esta palavra, para que nós venhamos andar pelo Espírito e assim nunca satisfaremos os desejos da carne. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
e para se adorar o Senhor somente por meio do Espírito. Porque são esses o que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito, e para se adorar ao Senhor somente na dimensão do Espírito. Jesus ele disse uma palavra poderosa a Nicodemos. Ele disse que se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. É necessário o homem ser transformado e nascer do Espírito para que possa entrar no reino de Deus. E se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus, porque ele está em nós, ele está entre nós. O reino de Deus ele está entre nós, mas para que nós possamos ver, é necessário nascer de novo. Para que nós possamos entrar dentro do reino, é necessário nascer da água e do Espírito. Então, a oportunidade que o Senhor deu para o ser humano foi o seu Filho, Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Esta é a mensagem, esta é a verdadeira mensagem que devia ser pregado para todos. Mas as pessoas só querem falar daquilo que massageia os seus egos. Mas a mensagem é bem simples. Arrependam-se, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados. Sejam batizados, disse o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então fique com esta mensagem no seu coração. Só Jesus, porque sem Ele não existe vida. As pessoas tentam viver uma vida distante de Jesus, mas só existe vida com Jesus, porque tudo que existe foi feito por meio dele. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.